De que adianta mais inquilinos se eu não consigo administrá-los? Então o vídeo de hoje é sobre probióticos. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco, especialista em doenças crônicas, e essa é uma série de lives chamada Explicando a Síndrome Fúngica, onde eu direciono os conteúdos para ajudar você que está passando por um quadro fúngico, que talvez nem sabia que isso poderia ser chamado de síndrome. Tá certo? Muito bem-vindos! Então, comecei com essa frase, sabe por quê? Porque normalmente quando alguém está passando por alguma situação, eu já passei por essa situação também, gera um desconforto, um incômodo, e lê uma informação, porque tem muitas informações na internet sobre probióticos, e acho que 80% delas é falando bem, falando que resolve, que ajuda, que vai tratar, que vai eliminar a doença. Mas na prática, a maioria das pessoas que relatam o uso do probiótico, elas não conseguem visualizar esse efeito tão maravilhoso que é relatado aí em tantos artigos na internet. Artigos de diferentes tipos, programas de TV, aqui no Instagram. Então hoje a gente vai pincelar no sentido que eu vou falar um pouco de cada ponto, né, do probiótico, do prebiótico, do simbiótico, porque que em alguns casos pode ajudar, em outros não ajudam. O kefir, a kombucha, eu recebo muitas dúvidas sobre kefir e kombucha, mas partindo do princípio que o foco é o tratamento da síndrome fúngica, então você está aqui porque você quer tratar a síndrome fúngica. Você tem ali o conjunto de sinais e sintomas persistentes que te incomodam e que isso pode ou não ter impacto no seu corpo, na sua composição corporal, na sua dificuldade de evoluir em relação a perder gordura ou ganhar massa muscular, e também todos aqueles outros sinais e sintomas de desconforto, que aí envolve a questão da digestão, da pele, da região vaginal, as infecções de repetição e tudo mais, tá certo? Então, primeiro, probiótico, gente, são os micro-organismos que a gente ingere através de um alimento ou de um suplemento. Então, esse alimento pode ser fonte aí do probiótico, então é considerado probiótico quando tem ali a descrição do que é as cepas que estão ali dentro daquele iogurte, daquela bebida e tudo mais. Eu vou explicar porque para algumas pessoas isso não é interessante, tá? E tem também aqueles de farmácia. Então vocês podem ver que as cepas, os bichinhos que são vendidos em farmácias, não sei se vocês já repararam. Quem aí já tomou probiótico? Eu gostaria de saber. Coloca aqui nos comentários a marca, qual tipo que você utilizou, qual foi a sua experiência, se foi boa ou ruim. É interessante essa troca. Então aqueles que são vendidos em farmácias, você vai perceber que tem um nome e tem também um número do lado. Ou você nunca reparou, talvez, nesse númerozinho. Então, esse número é o que diferencia um tipo para o outro, às vezes com o mesmo nome. O que isso quer dizer? Então, às vezes, um tipo de probiótico, ele tem diferentes números, porque foram feitos estudos direcionados para aquele tipo, para aquela numeração, igual um CPF. O probiótico, ele tem um CPF. E às vezes, igual não tem várias Sheilas? Tem. Então, eu tenho meu CPF. Aí tem uma outra Sheila que tem um outro CPF dela com o mesmo nome. Então, essa diferença de numeração é o que faz um probiótico ter uma ação em um grupo e outro trabalhar em uma outra parte do corpo. E é assim que são direcionados os estudos. Então, quando eles pegam ali o probiótico, eles querem fazer um estudo, então eles usam essa numeração. Isso que diferencia. Nossa, Sheila, tem esse detalhe, eu nunca nem tinha pensado nisso. Pois é, tem esse detalhe. E tem também, gente, a questão de que dentro do nosso corpo tem muitos micro-organismos. Então, quem me acompanha aqui já há algum tempo já deve ter escutado, lido aqui alguma informação sobre isso. E esses micro-organismos envolvem vírus, bactérias e fungos. Envolve toda essa classe, que é o chamado o quê? Microbiota. Antigamente chamava-se de flora intestinal. Mas aí foi estudando e percebendo a grandiosidade disso, e agora você não vai escutar mais falar de flora intestinal. É errado chamar de flora intestinal. O certo é microbiota. E aí o probiótico, a expectativa,
quando é mostrado aí esses inúmeros suplementos e também a questão do kefir, da kombucha, que nós vamos conversar sobre isso hoje, o que é mostrado é o que espera-se essa interação. Então eu quero tomar algo que vai ter uma interação positiva com o que já vive dentro de mim e com isso eu vou ter um resultado positivo. Mas veja bem, se você está aí com síndrome fúngica e você desconhece a terapia nutricional antifúngica para isso, e você toma o probiótico com esses micro-organismos não funcionando muito bem, a chance de dar ruim é grande, porque pode ter uma má interação com o que já vive dentro de você, isso gerar efeitos colaterais, você não está recebendo a nutrição certa, com isso você não consegue ver resultado e você gasta seu dinheiro em probióticos caros, no início buscando ali uma solução para a sua dor, para o seu desconforto, só que aquilo não vai funcionar, pelo contrário, pode até piorar, porque pode gerar diversos sintomas. Então, quando a gente pensa em alternância intestinal, em desconforto, isso é ocasionado, gente, não só pelo que a gente come, mas também pelo que a gente envia de qualquer substância. Em um probiótico, a gente está enviando um bichinho que pode piorar isso, porque ele vai ter uma interação lá dentro. Ah, Sheila, mas eu já li tanta informação que faz bem, que ajuda e tudo mais. Principalmente, hoje não vamos conversar em detalhes agora de manhã, mas à noite sim, sobre a questão dos óvulos vaginais e tudo mais. Mas essa primeira parte é importante você racionalizar o que está acontecendo, se eu envio um alimento que não favorece os bichinhos para combater aquele crescimento fúngico, se eu não envio a nutrição certa, eu envio só o probiótico, eu gasto dinheiro nesse probiótico e eu não estou fazendo a base certa, a terapia nutricional certa, gente, que não vou comer mais açúcar, não é só isso, tá? É nutrição. Nutrição é incluir, não é só excluir, tá? Então, há detalhes aí que precisam ser direcionados. Então, você coloca isso dentro e não vê efeito. E isso pode acontecer também no caso aí de kefir e de kombucha, mas eu vou explicar melhor em detalhes, tá? Então, primeiro, probióticos são os bichinhos aí, os lactobacilos, os bifidobacteriums aí vivos, que a gente pode consumir através de suplementos, tá? Tem também o pré-biótico, que é o que alimenta os bichinhos. Então, pré-bióticos são as fibras, tá? Os vegetais, inulina, os mais falados, né? O que você vai escutar falar é inulina e frutoligosacarídeo, que são 2 tipozinhos de fibras, que às vezes já vem junto com o probiótico, chamado simbiótico. E o que é isso importante para você saber? Qual é a informação relevante? É que se dentro de você não há boas bactérias nessa fase do tratamento, e você fica ali enviando uma fibra que precisa dessas boas bactérias, porque a partir dessa fibra, essas boas bactérias serão alimentadas. Isso que ajuda a questão do aproveitamento de nutrientes e combater ali a questão dos fungos. Só que se o que vive ali dentro de você não está favorecendo o quadro, você pode consumir essa fibra, que pode ser através de um alimento ou através ali de um suplemento, e isso te causar desconforto. Então, por isso que tem algumas pessoas que falam assim, Sheila, eu como a cebola e eu me sinto estufada, me sinto mal. Sheila, eu consumo, um exemplo, uma banana mais verde e eu sinto que aquilo ali não rola, não faz uma digestão boa para mim. Porque esses alimentos, tem vários outros, têm essas fibras pré-bióticas. E se a pessoa não tem essa capacidade de fazer a digestão, entre aspas, dessa fibra, entre aspas, porque são fibras que nem sempre a gente tem a capacidade de fazer uma digestão completa, elas servem mais para complementar a nutrição do que vive dentro de nós, tá? Então, basicamente, é isso aqui. E aí, você fica ali sentindo desconforto e fala, mas eu vi que é saudável isso, eu tô usando probiótico, eu tô usando a fibra pré-biótica e para mim não resolve. Por quê, gente?
Se eu não corrijo a terapia nutricional do jeito certo, um pré-biótico, um probiótico não vai fazer diferença alguma para sua evolução no tratamento. Você vai persistir gastando com probiótico sem fazer ali a introdução da nutrição certa, tá? Isso vai o quê? Persistir aí o quadro, e você vai achar que o seu problema não tem solução, que isso não tem como mudar, que vai ser assim, que você tem que carregar esses incômodos, esse desconforto, e não é. A questão é, no tempo certo, na hora certa, um suplemento pode ajudar muito, tá? No tempo certo e na hora certa, um suplemento pode ajudar muito. A questão é, deixa eu botar um cíliozinho aqui. A questão é o saber realmente usar, tá? O jeito certo, na hora certa. E eu já adianto aqui para vocês, tá? Terapia nutricional inicial para o tratamento de síndrome fúngica não é, tá? Não é colocado probióticos, tá bem? Pode até ser prescrito o probiótico pela ginecologista, colocando como óvulo e tudo mais, mas via oral eu não indico, tá? Não recomendo na fase de tratamento da terapia nutricional antifúngica, tá bem? Então vamos lá. Aí eu expliquei para vocês probiótico, pré-biótico, simbiótico. Aí vem também a questão do kefir e vem a questão da kombucha, que a gente vê tantas pessoas utilizando. Eu mesmo adoro kombucha, tá? Eu gosto, uso com uma certa frequência, mas eu já adianto aqui também. A kombucha não vai ser a solução para o seu problema. Porque às vezes a gente olha assim e fala, se ela tá tomando é porque isso trata a síndrome fúngica. Então isso vai resolver aqui o meu problema. Isso vai servir para manutenção. Para manutenção. A mesma coisa o kefir. Mas Sheila, se eu não mandar as boas bactérias, isso não vai ajudar a manter, a proliferar ali as boas bactérias dentro de mim? Não seria essa linha de raciocínio mais simples, mais lógica e tudo mais? O que acontece é que o nosso corpo, dependendo do que já está vivendo ali dentro de nós, ele não tem a capacidade de manter aquele grupo de boas bactérias. Então, quando há a disbiose, que é a bagunça dentro de nós, que aí tem muito fungo, porque tem pouca boa bactéria, eu só colocar a boa bactéria sem a nutrição não vai adiantar. Eu tô queimando a largada. É como se eu quisesse ali receber a medalha sem nem fazer o treinamento. Então, queima a largada. Então, o que eu tenho que fazer? O inverso. Então, é a nutrição e depois, se necessário, numa próxima etapa, vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma cliente que está no método e ela fez terapia, venceu a síndrome fúngica e tudo mais, mas ela tem um desconforto em relação a gases, porque ela não tem a prevalência das boas bactérias de tipos específicos para fazer a digestão das fibras, como eu disse, desses dois tipos, inulina, frutoligosacarídeo. Então, quando come-se, sente-se mal. Então, nesse caso específico, já venceu a síndrome fúngica, já não tem infecção de repetição, não tem infecção urinária, não tem candidíase, a pele tá maravilhosa, tá tudo fluindo bem. Vamos tratar o certo desconforto ali digestivo. E esse desconforto digestivo não tira a qualidade de vida dessa pessoa, tá? Ela tem a qualidade de vida, ela não tem infecção de repetição, ela não tá mais com aqueles zilhões de queixas, zilhões no sentido que é dificilmente a pessoa tem uma queixa só, né? Vem um combo aí de queixas. Então, ali tá no outro nível, tá? Então, subiu de nível. E ali, nesse caso, faz sentido a gente pensar naquelas numerações que eu falei para vocês aqui no começo, que são as cepas específicas, para eu introduzir de acordo com o nível que a pessoa está, tá? Então, se eu estou aqui no nível que eu preciso interromper sinais e sintomas, então um cansaço persistente, uma fadiga, tudo aquilo que vocês escutam eu falando aqui, quem é novo, nova por aqui, aqueles sinais da síndrome fúngica, que é um conjunto de sinais e sintomas, porque os fungos crescem, e aí eles crescem, competem em relação a nutrientes, a vitaminas, a energia, tá? Então eles vão se alimentando do nosso corpo
Como assim, Sheila? Sim, eles liberam enzimas, tá? E se alimentam, por isso que causa coceira, desconforto, mal-estar. E isso lá no intestino também, tá? E aí, o kefir, a minha maior preocupação, tá? Do uso de kefir, principalmente, é a produção, a manipulação disso. Saíram algumas informações na internet que foram feitos testes, principalmente de pessoas que distribuem kefir, porque tem essa cultura. Então, eu tenho aqui o kefir e eu faço e eu distribuo para uma outra pessoa. E aí foram analisando e vendo que dentro dessas produções, a qualidade do kefir de bactérias, tá? Não benéficas, porque espera-se que tenha as qualidades, as bactérias benéficas. O contrário era muito grande. Então a pessoa vai consumir aquilo ali, então não sabe fazer direito, ou a pessoa que deu ali a produção dela inicial para dar continuidade, não teve os devidos cuidados. Então você coloca, o seu sistema imunológico está imunodeprimido, e você coloca ali uma substância que vai te deixar mais doente ainda, porque está contaminado. Tá? A mesma coisa em relação à kombucha. Tem que tomar cuidado, da onde vem a embalagem, é de vidro, é de plástico? Como foi a produção disso? Você produziu em casa? Você tem certeza em relação à qualidade dessa produção? Então, se você compra pronto em supermercado, essa embalagem ali tá direitinho? Tá ali na qualidade que espera-se? Então, esse é um outro ponto, tá? Em relação à qualidade, para você não ter uma contaminação, ao invés de combater a contaminação que você está aí na luta, tá bem? Então, o estímulo que você vai oferecer consumindo o probiótico, a expectativa de consumir uma bebida que tem ali os micro-organismos vivos que vão manter o seu intestino funcionando bem e tudo mais, isso não é milagroso da forma-se que é tão relatado pela questão, gente, principalmente da nutrição. A pessoa que está apresentando esse quadro, essa infecção de repetição, esses problemas de saúde, o ciclo que essa pessoa está, essa fase de vida, os alimentos que estão ali presentes, que fazem parte da dieta daquela pessoa, que são os alimentos que ela consome por repetição, que são mais frequentes, isso é a dieta, aquilo não se encaixa para eu jogar um grupo de probióticos em conjunto, tá? Então começa ali uma batalha que eu mando um inquilino, tá? Tô mandando um inquilino, mas eu não consigo manter esse inquilino. Tá? Então, tomem cuidado quando vocês leem as informações, olhem para essas informações pensando no tratamento de vocês. No caso, quando a pessoa está falando em manter o estilo de vida saudável, no caso, igual eu dei o meu exemplo, que eu gosto de tomar kombucha, isso é uma outra etapa, tá? Então, é uma outra etapa. Quando eu estou falando em tratamento, em terapia nutricional, há certos cuidados. Então, a terapia nutricional para quê? É para síndrome fúngica. Estou com foco nisso. É isso que eu quero vencer, é isso que eu quero tratar. Então, eu vou olhar as informações, isso que eu estou falando aqui hoje para vocês, é com essa visualização, tá? E tem um outro ponto, o que é o jeito errado? O jeito errado é pessoas que já têm doença autoimune, em uso de corticoide. Quem não sabe, no meu caso, foi prescrito corticoide, que isso é passado para casos de alergia, problema no sistema imunológico, sistema imunológico super estressado. Então, colocar um probiótico nessa situação também não é interessante, tá? Não é interessante, pelo efeito estimulante. Quer dizer que vai fazer mal para todo mundo? Se todo mundo, eu vou tomar um pouquinho de kombucha e eu tô nessa situação, isso pode piorar demais o meu quadro? Não, não é isso. Mas a questão é olhando por uma visão de tratamento. Eu estou tomando isso com a expectativa de me tratar. Eu estou tomando ali o suplemento querendo me tratar com probiótico, querendo me tratar com a kombucha. E não a questão de eu tomar um pouco pela ali a expectativa de eu estar colocando aquilo na minha rotina. É um momento pontual, é uma situação pontual. Porque as pessoas, eu vejo muito a questão da prática de colocar aquilo e colocar no volume alto, que esse também é um ponto aí que deve se tomar cuidado. Coloca-se um volume alto, não está acostumada, tá ali com a casa bagunçada, e aí vai colocar novos inquilinos que não serão aí benéficos para aquele momento, para aquela fase, para aquela situação, tá? Para vocês terem noção, a questão dessas análises
de como um tipo de bactéria, lembra que eu falei que as cepas têm o códigozinhos delas, tem a numeração, então eles estão fazendo estudos até para avaliar a questão da relação com o eixo intestino-cérebro para o tratamento de depressão, de ansiedade, porque tem essa interação. Então você imagina, você está num tratamento, você já não está se sentindo bem, e aí você coloca ali uma cepa que ao invés de te ajudar nessa interação, te atrapalha. Porque pode te atrapalhar por uma questão de produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E aí você já tá lá com a sua autoestima impactada por esse quadro que você colocou ali toda a sua energia, todas as suas forças para combater. Só que você não sabia dessa informação, colocou, se sentiu mais mal, e aí o processo piora. Mas não é porque aquilo faz mal, é porque aquilo faz mal para você naquela fase, naquele momento, para aquela situação, tá? Então é importante relacionar o que é certo, o que é errado, para qual fase, para qual momento, para qual etapa do tratamento, tá? Está fazendo sentido? Eu vi aqui várias perguntas de vocês. Quem mandou lá em cima, manda de novo, porque eu não vou conseguir ler as antigas, tá bem? E o mix de cepas, né? Essas marcas que tem as cepas ali, já umas combinações. Nos Estados Unidos, há muitos tipos. Só que veja que irônico, né? Nos Estados Unidos é onde tem mais doença, não necessariamente é onde tem mais saúde. Lá tem vários tipos. Ih, acabou minha luz aqui. E lá tem vários tipos. Então quer dizer que se resolvesse, se fosse isso a chave de ouro, então lá estaria todo mundo bem, estaria todo mundo maravilhoso, com saúde plena. E não é assim que acontece, tá? Então um suplemento isolado, o probiótico isolado, ele não vai ter essa capacidade de deixar a sua microbiota plena, tá? Pode fazer parte do processo, como eu expliquei para vocês lá na frente, depois da terapia nutricional antifúngica, tá bem? Eu tô vendo aqui que muita gente colocou, gasto muito dinheiro e tudo mais. É bem isso. Tem uma mensagem aqui, eu fui na gastro e ela só apertou meu abdômen e falou, é falta de probiótico. É que dependendo da linha de atendimento do profissional, ou talvez, vou pensar lá que a situação desse profissional, ele estava sem tempo para te passar a orientação e quis direcionar para o caminho que seria mais rápido. Eu acho que foi essa a intenção, mas como eu disse aqui, isso pode mais atrapalhar do que ajudar, dependendo aí da situação, tá bem? Deixa eu olhar aqui os comentários. A Reila colocou aqui, não aguento mais a candidíase, estou tomando probióticos sem parar. Então esse é um outro ponto. Então, não está resolvendo e eu estou com problema já há algum tempo e eu mantenho a mesma estratégia buscando um resultado diferente. Não condiz, né, gente? Não bate. Então a gente tá numa situação que se eu estou com uma dor, com um problema, estou insatisfeito, eu tenho que buscar o atalho certo. Não dá para buscar um atalho igual buscar o probiótico, que talvez a Reila que não sabia, ela não tinha essa informação. Então ela foi buscar o atalho, que no momento ali do desespero, de querer resolver, esse atalho aqui vai me tirar desse problema. Deixa eu puxar aqui essa informação e colocar isso em prática. Só que o atalho errado pode dificultar. Então eu vou lá num atalho que, na verdade, eu vou dar mais volta, e não é o atalho que eu estou esperando, né, como resultado, que é chegar mais rápido. Então o atalho para chegar mais rápido é você fazer um tratamento para síndrome fúngica, voltado para o crescimento de fungos, tá? Eu acredito que talvez quando pelo menos a sensação, vocês podem me confirmar aqui ou não. Quando a pessoa escuta falar sobre disbiose ou sobre más bactérias, o foco é tão grande nessa questão das bactérias que é como se o fungo não existisse dentro do corpo, como se o fungo fosse ignorado.
E falar em probiótico e trazer a saúde de volta é você ignorar totalmente a existência de outras coisas dentro do corpo. É ignorar a existência de fungos no ambiente, o ar que a gente respira. Você está respirando fungo nesse exato momento, eu também, tá? Então, o tempo todo a gente tem contato com fungos, o tempo todo a gente tem contato com vírus. E a gente tem que levar em consideração isso também para ter sucesso no tratamento. E aí focar, é só a bactéria, então eu tô mal, vou colocar essa bactéria aqui e vai resolver o meu problema. Infelizmente, eu gostaria, gente, que fosse esse caminho, que fosse fácil, assim, seria bom para todo mundo, mas não é, tá bem? Me perguntaram se é relevante tomar kombucha no tratamento da síndrome fúngica. Não, não é relevante, tá? Como eu disse, não é isso que vai trazer a sua saúde de volta, tá? A saúde que eu digo é eliminar sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá bom? Aí depois que você eliminou esses sinais e sintomas, o próximo passo, a próxima etapa, que você vai querer manter, eu tô ótima, tô mantendo assim, eu quero manter assim a minha alimentação, pode. Eu quero voltar a consumir certos alimentos, pode? Pode, gente. O que acontece é o seguinte, quando você está com o seu corpo imunodeprimido, quando sua imunidade não responde positivamente, a digestão de certos alimentos não ocorre do jeito correto, não ocorre do jeito certo. E a exposição a esses alimentos fica ali uma batalha para o teu corpo. Então ela fica ali fazendo a digestão igual na situação que eu coloquei no começo, das fibras. Você deve conhecer alguém que diz que quando come certo vegetal, então folhas cruas, sente ali um desconforto para fazer a digestão dessas folhas cruas, tá? Então, é a incapacidade de conseguir responder positivamente para um alimento que é simples, tá? E já dou como exemplo que numa terapia nutricional, talvez no primeiro momento, o cru não seja o melhor para você, e sim o cozido, pela questão desse grupo aí de bactérias e convivência ali com fungos. Então, essa interação, essa batalha, até a gente consertar essa batalha, pode não te favorecer o cru, pode te favorecer mais o cozido, tá? Então, eu já adianto isso. A questão das bebidas que são vendidas em prateleira de supermercado, então colocaram aqui como exemplo o Yakult, o Active e tudo mais. O que vocês têm que levar em consideração? Alergia e intolerância à proteína do leite. Alergia, gente, é diferente de intolerância. Às vezes a pessoa tem a intolerância à lactose e pode ter também alergia à proteína do leite. Sheila, como que eu vou saber disso? Eu não tive nada na minha infância e na fase adulta eu não sei, eu tenho que fazer algum exame para isso? Normalmente é essa busca, eu tenho que fazer algum exame para ter certeza disso. É a questão dos sinais e sintomas e da sua frequência e exposição a esses alimentos. Então as pessoas que têm muito problema de pele, muito muco, sabe, que fica limpando a garganta, fica com desconforto e tudo mais, essas pessoas têm uma tendência, mostram sinais e sintomas de alergia, mas é alergia igual eu como uma coisa e fico todo inchado? Não, é uma alergia tardia. Então, pensando na proteína do leite, que tem ali nessas bebidas, isso pode não te favorecer, tá? A proteína. Questão da intolerância à lactose é a enzima lactase, tá? Todo mundo tem alergia à proteína do leite, intolerância à lactose? Não, mas o que cada vez mais, eu já adianto aqui para vocês, que faz com que o nosso corpo não tenha uma boa reação a um alimento que é considerado comum e normal, é o que vive dentro de nós. Então é a capacidade de fazer a digestão ou não desse alimento. E às vezes a incapacidade de fazer uma boa digestão desse alimento vem há muito tempo. Não é uma coisa que aconteceu agora na sua vida, tá? Então, a ausência ali das boas bactérias, no sentido de que não é que, nossa, Sheila, eu não vou conseguir consumir nada nunca mais na minha vida desses alimentos. Não é isso. Em alguns casos, talvez, tá? Casos mais graves. Mas na maioria dos casos, é a questão da percepção do ciclo de vida, da fase de vida e da nutrição correta para aquela fase de vida. E aí não percebe-se o loop de colocar alimentos ali, a repetição de alimentos, que ao invés de ajudar essa fase de vida, desfavorecem.
Aí a pessoa vai tomar uma bebidinha pronta ali de supermercado, porque você chega no supermercado, tem aquelas centenas de iogurtes e de bebidas e de diversas embalagens. Eu já adianto para vocês que eu raramente eu compro algum tipo daqueles. Quando eu compro, é um tipo de iogurte, algo muito específico e não faz parte da minha rotina alimentar, tá? No meu caso, não faz parte da minha rotina do dia a dia, da minha dieta atual, tá bem? Sheila, então eu tenho que fazer aí isso também? Eu quero que você olhe a sua situação, isso na terapia nutricional, na imersão, no tratamento, no método, eu explico em detalhes, tá? Aqui eu só tô pincelando, pensando em probiótico, porque vocês perguntaram do Yakult, dos iogurtes, tá bem? Mas a questão da repetição, da frequência desses alimentos e os sinais, principalmente os sinais aí que eu disse de pele e de produção de muco, como que seu corpo reage. E aí você vai conseguir, talvez aí, entender que isso pode ter sido uma das causas de você não melhorar a questão da frequência e da repetição, tá bem? A questão de tomar o probiótico por muito tempo, estão me perguntando aqui se isso faz mal. Não é que vai te fazer mal, mas tem aquela questão da interação para a sua fase atual. Dependendo do que vive dentro de você, essa interação pode não funcionar ou pode ser um despertar. E tem gente me perguntando que no e-book tem a parte do checklist da kombucha. Gente, quando eu coloco um alimento lá, então esses alimentos aqui podem ajudar o seu DNA, esses alimentos aqui podem ajudar isso. Quer dizer que você vai tomar 1 litro todos os dias? Não, quer dizer que pode fazer parte da sua rotina, mas não necessariamente da sua terapia nutricional, tá? Da sua terapia nutricional. Você não depende daquilo para ter resultado, tá bem? Por isso que e-book eu não vendo mais, porque a interpretação é muito complicada. Então, às vezes a gente coloca uma informação num livro e cada pessoa vai ler esse livro e vai interpretar de um jeito diferente. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, até para não interpretar de um jeito errado a informação e aplicar de um jeito errado também. A Rila tá perguntando o e-book, eu já respondi, tá bem? Então, resumão aqui pra gente fechar essa parte. Probióticos são os bichinhos vivos, pré-bióticos é o que alimenta esses bichinhos vivos, o simbiótico é a mistura dos bichinhos vivos mais o alimento deles. As bebidas que são aí fontes, né, que elas podem funcionar com ela ter essa ação probiótica, porque elas não podem ser direcionadas exatamente como probiótico, porque elas teriam que ter ali o que tem dentro da bebida, tá? Então, de uma maneira popular é chamado, então a kombucha é probiótico, kefir é probiótico, mas pensando na informação correta, certinha, né, que a gente vê ali nas análises, essas bebidas, elas fazem parte da classe ali, não de probióticos especificamente, porque não tem a informação exata, precisa do que tem dentro delas. Agora, quando é uma bebida que tem o nome do probiótico ali certinho, que tem o código e tudo mais, então entra nessas classes. E para eu colocar novos inquilinos, tá, dentro de mim, eu tenho que pensar o que eu estou fazendo com a minha casa. Então, o que eu já fiz da terapia nutricional, qual fase que eu estou, quanto que eu já evoluí, eu já eliminei sinais e sintomas, para aí sim eu subir um próximo degrau e nesse degrau eu pensar em novos inquilinos, tá? Porque adianta eu colocar inquilino num prédio que tá todo aí sem reforma, sem finalização, todo com infiltração, todo sem reboco. Então, pensa nessa situação. Como está a sua casa? É o lado de dentro. Então, se há muitos sinais e sintomas, eu sugiro para você que não está em tratamento comigo, em terapia nutricional comigo, e quer dar esse ponto de partida, não sugiro que você gaste com probiótico, tá? Talvez no momento futuro possa te fazer muito bem, mas para essa fase inicial, não vejo sentido da introdução, tá bem? Então, gente, seguimos na nossa imersão. À noite tem live, tá? À noite tem live. Então, essa semana, terça e quinta, tem live à noite, às 7h59 da noite. Então, eu sugiro que vocês acompanhem, que estão aí nessa fase de aquecimento.
E aí, semana que vem, que é a imersão com tudo, você que já fez a sua inscrição vai receber o acesso do conteúdo exclusivo para quem está na imersão, que não é um conteúdo que eu vou colocar aqui, é um conteúdo para quem está na imersão. E aí você pode acessar o momento que for mais adequado para você, tá bem? Não vai ficar disponível para sempre, é durante só o período ali da imersão. Aí depois sai do ar esses conteúdos, tá? E na próxima semana, aí a gente entra com live de manhã e à noite, tá bem? Então vai ter live aí os 2 horários. Um ótimo dia para vocês. Espero que tenha feito sentido o que eu falei aqui. Se alguma coisa ficou ali, não deu para entender, pergunta no feed, coloca nos comentários, tá? Eu sugiro que seja no feed para que isso alcance mais pessoas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega também. E aí, todo mundo que está aqui faz parte de estar num processo de evolução nutricional, aí da terapia nutricional para vencer a síndrome fúngica. Então vale a pena esse tipo de compartilhamento e também para você até direcionar ou marcar alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótimo dia, gente. Tchau, tchau.